Olá pessoal, me chamo Francisco Ivo dos Santos Aguiar, sou aluno de mestrado em agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e irei apresentar para vocês o trabalho com o título Uso de covariáveis derivadas do modelo digital de elevação para o planejamento sustentável dos solos de Bom Jardim, Rio de Janeiro. Bom, gente, conhecer a distribuição espacial das propriedades do solo, sejam elas físicas ou químicas, é de grande importância quando se tenta fazer um planejamento ambiental ou um planejamento do uso adequado dos solos. Então, com os avanços no funcionamento remoto têm ocorrido bem rapidamente, e principalmente quando se refere-se à resolução, sejam elas espectrais ou espaciais, que são ambas de grande interesse para o mapeamento digital de solo, fatores e processos de formação dos solos, eles podem ser modelados a partir de variáveis medidas por técnicas de sensoriamento remoto e também de geoprocessamento. Por isso, se torna imprescindível a criação de um banco de dados com variáveis ambientais que influenciam na variabilidade dos solos, a fim de desenvolver ainda mais o mapeamento digital de atributos e classes de solos em uma área de interesse. Então, dados de sensoriamento remoto orbital e atributos terrenos derivados de modelos digitais de elevação, eles têm sido utilizados para entender as relações espaciais e temporais entre as classes de solos, propriedades e diferentes variáveis ambientais. Então, esses atributos são comumente utilizados como variáveis auxiliadoras na predição espacial de padrões de solos e paisagem e acabam contribuindo para o aprimoramento do mapeamento das classes de solos e propriedades de solos. Partindo daí, o objetivo desse trabalho é o que? Analisar os atributos do terreno derivados de um modelo digital de elevação no município de Bom Jardim, a fim de selecionar covariáveis que representem os fatores de formação do solo e também delimitar áreas cultiváveis com base nesses atributos. Então, a área de estudo se dá lá no município de Bom Jardim, que é uma área com 335 quilômetros quadrados, mais ou menos, com relevo forte ondulado, com altitudes variando de 405 a 1.630 metros, uma declividade em torno de 38%. Então, ele possui uma topografia bem acidentada, associada a solos de baixa fertilidade. As classes predominantes de solos na região são os latossolos, os cambissolos e os argissolos. Para compor o banco de dados, foram selecionados 209 perfis de solos, coletados e descritos de acordo com o CIBIX, e também foram coletados um total de 603 amostras de solos. E as propriedades estudadas dos solos foram a areia grossa, a areia fina, a argila dispersa em água e o carbono orgânico. Bom, foi utilizado um modelo digital de elevação que ele foi gerado para o quê? Para representar a altimetria da área de estudo a partir das bases cartográficas do Rio de Janeiro, na escala de 1 para 25 mil, e também o banco de dados topográfico em formato vetorial com curvas de nível com 10 metros e uma equidistância dos pontos citados com hidrografias, então foram interpolados pela ferramenta TopoRaster para obter o quê? Um modelo digital de elevação com resolução de 20 metros. Posteriormente, esse modelo de elevação ele foi importado para o programa SAGA-GIS, e onde a Terrain Analysis ela foi utilizada para extrair esses atributos básicos do terreno, como a declividade, o aspecto, o índice de profundidade do vale, o índice de umidade topográfico e o fator LS. Então, esses atributos terrenos eles foram associados ao banco de dados das amostras de solos, e a gente utilizou o software QGIS para editar os mapas e gerar a legenda. Então, o primeiro resultado desse trabalho foi esse modelo digital de elevação, que a gente sabe que ele representa uma fonte de conhecimento do relevo da superfície terrestre, permitindo o quê? A derivação de informações sobre a declividade, a exposição solar e também o mapeamento da rede de drenagens de áreas externas. Então, a gente observa a imagem, a gente percebe que as áreas do município ele apresentam uma variação considerável de relevo. De relevo. Porque Bom Jardim é um município de áreas montanhosas e de ecossistemas frágeis. Então, sua elevação está variando aqui entre 395 a 1.640 metros. Além dela apresentar essas carências de relevo montanhoso, a região ela também possui um intenso regime pluviométrico. Então, suas terras são consideradas de elevada vulnerabilidade aos processos erosivos, como movimento de massas e escorregamentos.
Então, a elaboração de um modelo digital de elevação para a cidade, ela pode ajudar no uso sustentável de agrossistemas, já que eles podem ser usados como no planejamento e de um conjunto de práticas de conservação do solo, da água e da biodiversidade, uma vez que o modelo digital de elevação ele analisa esses fatores de uma forma mais integrada. Então, a partir desse modelo digital de elevação, foram derivadas as propriedades ambientais e processos ativos da paisagem que complementam os fatores de formação dos solos e os dados físicos e químicos existentes nos perfis dos solos, e alguns desses fatores eles são expressos nos mapas a seguir, como nessa figura 3, onde temos a representação do modelo digital da declividade para a área de estudo. Então, a declividade, como a gente sabe, ela é um dos atributos terrenos mais importantes associados aos processos pedogenéticos, porque ela afeta diretamente a velocidade dos fluxos superficiais e subsuperficiais de água e, consequentemente, o teor de água no solo, o potencial de erosão, deposição e, consequentemente, e muitos outros processos importantes. Então, pela legenda do mapa, as cores predominantes do mapa são esse branco e o laranja, onde está indicando que essa declividade está variando em torno de 25% a 45%, que é característica de um relevo fortemente ondulado a montanhoso. Aqui do lado, na figura 4, a gente tem um atributo terreno secundário, que é composto pelo comprimento do declive, que é o fator LS. Então, sendo um atributo regional com valores adimensionais relacionados à aceleração dos fluxos superficiais e as taxas de erosão. Então, no mapa, essas áreas em azul, elas apresentam elevados valores do fator LS, onde esses valores eles podem interferir na dinâmica erosiva através do comprimento da vertente da inclinação do relevo, sendo assim fundamental para a compreensão desses processos de escoamento hídrico superficial. Aqui na figura 5, a gente tem um índice topográfico de umidade, onde vai descrever a tendência de uma região em acumular água e, portanto, o maior conteúdo de água no solo, que é o que está representando nessa figura. Na figura 5. Então, ela está indicando que os solos de Bom Jardim, eles são bem drenados, porque a maior área está variando de 4 a 5. Porém, há apenas as partes mais altas da paisagem. Então, essas condições de umidades expressas no mapa, também elas podem ser associadas às espessuras do solo e ao grau da estrutura e também à permeabilidade. Já na figura 6 do lado, a gente tem o aspecto, onde esse atributo é o azimuth da declividade, representado pela primeira derivada da superfície de elevação ao longo do declive, paralelo às curvas de nível. Esse fator também ele pode ser utilizado para determinar zonas específicas da fauna e flora de uma determinada região, dependendo do tipo do estudo que se faz na área. E aqui, na figura 7, a gente está representando o índice de profundidade do vale, que ele vai descrever o quão plano é o fundo do vale. Para regiões montanhosas, essas áreas elas são de grande importância, uma vez que essa região, em particular, ela vai possuir uma suscetibilidade à erosão. Então, sendo recomendado, portanto, para a implantação de sistemas agroflorestais, onde essas práticas agrícolas elas estejam restritas aos fundos dos vales. Então, este conjunto de terreno em áreas em cinza e branco, eles podem ser indicados tanto para as atividades silvopastoris, nas áreas mais secas, quanto para atividades agroflorestais nessas áreas mais úmidas. A gente também criou uma matriz de correlação entre as propriedades dos solos e os atributos do terreno. E a gente observa que a areia grossa ela não apresentou nenhuma correlação com esses atributos do terreno, enquanto que a areia fina ela vai apresentar aqui uma correlação com o modelo digital de elevação e o índice topográfico de umidade. A argila apresenta correlação com o índice de profundidade do vale e o carbono orgânico ela está apresentando uma correlação com o modelo digital de elevação. E com isso a gente chega às seguintes conclusões, que as covariáveis ambientais derivadas do modelo digital de elevação, elas podem ser usadas para representar os fatores de formação do solo, como a declividade, o fator LS e o índice de umidade topográfico, além de que as covariáveis aspectos, índice de umidade topográfica e profundidade do vale, elas também podem ser usadas para estabelecer as áreas de aptidão agrícolas em áreas montanhosas, como no município de Bom Jardim, no estado do Rio de Janeiro. Então, essas são as minhas referências utilizadas no trabalho e fica meu agradecimento à Embrapa, à FAPERJ
a CAPES, a UFRJ e o Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Ciência do Solo da UFRJ.